Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Galera, que alívio, né? Grande vitória contra o Racing, um jogo difícil, um jogo duro. O Racing não é lá essas coisas, né? Não é mais aquele Racing da Recopa, mas ainda assim é um time argentino, tradicional, raçudo, chato, né? E só não foi mais chato porque ele precisava do placar ontem, senão era aquela lenga-lenga de cera, de atrasar o jogo, entendeu? Aquela porradaria de sempre, né? Então, assim, enfim, acabou que teve mais jogo de bola. Galera, pós-jogo, Botafogo e Racing pela Copa Sul-Americana, tá? Vamos matar esse videozinho aqui, ó. Curte aí o vídeo, ou não curte se você não gostar do que eu falo, tá? Segue o canal, ativa a notificação, compartilha esse vídeo para ver se a gente consegue atingir aí mais botafoguenses, beleza, galera? Então, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar esse pós-jogo, né? A escalação, eu volto a bater, tá? Eu gostei da escalação, achei uma escalação interessante, tá? Embora ali, 2 pontos. O primeiro, eu não escalaria mais o Barbosa, tá? Esse cara, como se provou hoje, né? Para mim é passado, eu não comento mais sobre esse cara, mas como se provou hoje, já estava vendido. Não tinha esse papinho, eu quero ficar, não sei o quê. O cacete, estava vendido, tá? Então, assim, jogador vendido, eu não boto em campo. Se eu fosse técnico, né? Claro, na minha concepção, eu não botaria em campo, por tudo que eu já cansei de falar aqui. É um cara vendido, né? Ele não vai entrar em qualquer dividida, não vai arriscar perder o contrato novo que ele está tão ansioso para fazer, né? Ele não vai estar com o mental 100%, vai estar com a cabeça já em outro lugar. Então, para mim, o Franklin não devia ter escalado o Barbosa. Outra questão é o ataque, né? Eu sei que é complicado, o Cabral vai ter que ser poupado algumas vezes, mas assim, o Kadir de centroavante não dá, né? É o que eu falo, eu gosto dele, tá? Eu gosto do Kadir, mas ele é muito novo, ele é engolido pelos zagueiros, entendeu? E ontem foi destruído pela zaga do Racing, tá? Pelo sistema defensivo do Racing. Não tem como ele de centroavante. Na ponta ali ajudando o Cabral, como eu falei no outro vídeo, ficou legal, fez mais sentido, tá? Ele foi muito, mas muito mais produtivo. Então eu não concordei com essa questão de botar o cara de centroavante. Mas beleza, né? O que ele vai fazer? Vai botar o Júnior Santos de centroavante? É pior ainda, né? Eu não sei, aliás, eu não sei quem finaliza pior como centroavante, quem se coloca pior dentro da área como centroavante, né? Movimentações de área, enfim, não tem cacuete, tá? Não tem cacuete. O Kadir é um projeto, é muito novo, é um projeto. Ainda não tem os cacuetes, os macetes da profissão. O Júnior Santos não tem qualquer cacuete. Eu sei que o início da carreira dele foi esse, né, como centroavante, se eu não me engano, mas, cara, se ele sabia alguma coisa da posição, esqueceu. Porque, assim, não tem nada a ver. E mesmo na ponta ele não tá legal, né? Tá muito, mas muito longe daquele Júnior Santos de 2024. Poderia até ter um terceiro ponto na escalação do Franklin, que seria o Neto, né? Não comprometeu ontem, embora ele logo no início deu um soco, né, para o meio da área, e ele tem espalmado muita bola para o meio da área, isso é preocupante, né? Ele tem que espalmar para o lado, essa porcaria dessa bola. Então, assim, eu poderia até contestar também a escalação do Neto, a manutenção dele, a insistência com ele, porque para mim, se ele pega jogos que ele vai ser bombardeado, ele vai falhar, uma hora vai falhar. Eu ainda manteria o Raul. Mas beleza, tá ficando cada vez mais difícil escolher o Raul, né? Tá cada vez mais encostado, perdendo pouco ritmo que ele ganhou, né? Então, enfim, vamos direto mesmo, tá? Mas, no geral, uma escalação que fez sentido, uma boa escalação do Botafogo. E a gente começa ali um primeiro tempo, tá? Foi um primeiro tempo ruim, né? Um primeiro tempo abaixo. Acabou que ficou meio amarrado o jogo, né? O Racing também não fez grandes coisas. E o Botafogo muito menos, né? Tivemos praticamente nenhuma chance ali clara de gol, né? Tirando o gol, que foi ali uma confusão, né? Um lançamento ali pro Júnior Santos, que ele força a barra ali, né? Entre os dois zagueiros ficam
ficam meio perdidos no lance ali, e um chuta pro gol. Engraçado, né, que quando eu tô vendo a bola indo pro gol, eu falei, porra, aquele maluco lá do Racing vai tirar, tá inteirão, vai chegar rápido na bola. Eu não sei o que aquele cara arrumou que não conseguiu tirar, graças a Deus, né, ele não conseguiu tirar a bola, a gente faz 1-0, e o jogo segue morno ali, né, sem muita emoção, até o intervalo. Um jogo que não foi legal de ver, né? Achei um mau jogo, tá? E depois, no fim, eu falo dos destaques e os não destaques, né? Enfim, vamos para o segundo tempo, né? O Botafogo, como de costume, volta pior, né? Aquelas rés, né? O Botafogo engata a marcha ré no segundo tempo. É uma coisa que eu volta e meia comento, né? Se não existisse segundo tempo no futebol, o Botafogo era um dos clubes mais campeões da história do futebol mundial. Porque como a gente entrega e vai mal em diversos jogos no segundo tempo, né? É impressionante. Eu até queria que alguém fizesse um levantamento aí disso, tá? Mas é uma percepção que eu tenho, tá? 40 e tantos anos vendo o Botafogo. Mas enfim, a gente volta mal, volta ali desconexo. A fragilidade do nosso sistema defensivo totalmente aparente, né? Embora ali com o Newton, que era supostamente para dar uma proteção a mais, mas assim, fez um jogo ali. Se você falar para mim que o Newton estava em campo, eu nem vou lembrar, tá? Então assim, fez um feijãozinho com arroz, o básico, que não é suficiente, tem que ter mais. Tem que ter mais, entendeu? Mas é ele que a gente tem para a posição. O Alan já era. O Alan não deve voltar mais esse ano, né? Então o Botafogo volta mal ali, inconsistente, né? E toma um empate do Racing, num cruzamento. E a princípio eu falei, porra, Ferrarese, deu mole, tu que vinha tão bem, tava jogando muito bem no primeiro tempo, inclusive, mas a bola trisca na cabeça do Vitinho, dá um petelecozinho que ela sobe um pouco mais e tira o Ferrarese da jogada, né? E o jogador do Racing concluiu muito bem de cabeça ali no canto. Teve até gente falando, até comentarista falou que era uma bola defensável. Eu discordo plenamente, tá? Embora, sempre que eu vejo o Neto pulando em uma bola, eu nunca acho que ele vai chegar. O pulo dele não tem força, o pulo dele não tem explosão, né? Uma coisa esquisita isso. Isso é treino, tem que, bater. Ou então ele não consegue mais. Aí vão ter que rever o caso dele seriamente, né? Que pra mim já era pra ter sido revisto há muito tempo. Mas enfim, o Botafogo cede um empate ali. E aí eu falei, cara, o Botafogo tá arrumando de tomar a virada, né? Porque o Botafogo não conseguia produzir. Uma dificuldade danada, né? A gente tem até uma chance ali com o Danilo, um bolão do Medina, né, para ele. E o Danilo, cara, é mais um que me irrita nesse tipo de situação, porque assim, todo jogador, seja atacante, seja qualquer jogador que eu veja, nessa situação que o Danilo ficou, no lançamento do Medina, meu irmão, o zagueiro saiu para te abafar. Não dá para chutar em cima dele. Entendeu? Ou você vai ter que colocar muito bem a bola tirando do goleiro, mas ele tá aqui, perna, braço aberto, o peito estufado. Porra, é difícil, cara. Só que é simples. É um toquinho por cima. Meu irmão, bota esses caras para ficar vendo as finalizações da carreira do Messi. O Messi, invariavelmente, quando saía na frente do goleiro, cavadinha, tocava de chapa por cima. Quantas vezes eu vi o Messi fazer isso? Eu sei que é o Messi, é diferenciado, mas, porra, naquela situação é simples, dá pra imitar o cara. Entendeu? Um toquinho por cima, irmão, resolvia, né? Então esse tipo de gol perdido me irrita muito, seja o jogador que for, tá? Seja o jogador que for. Porque a situação é simples de se resolver, né? Aí a gente perde aquele gol, eu falei, ih, meu irmão, até criar outra situação dessa, o jogo tá enrolado, tá chato, o Botafogo não tá bem em campo, né? Alguns jogadores não produzindo. Falei, ferrou, ou vai tomar a virada, ou vamos ficar nesse reme-reme até o final e vai rolar o empate. Entrou o Cabral, tá? E aí eu peço que vocês me entendam, tá? Aqui não é uma defesa efusiva do Cabral, eu não acho o Cabral a solução dos nossos problemas, eu não acho que ele tá uma maravilha em campo, mas o Cabral ainda é o nosso melhor centroavante, é o nosso melhor atacante no quesito referência dentro da área. Você pode reparar
que ele recebe muito mais bolas ali dentro do que o Kadir, do que o Júnior Santos. Ele gera muito mais jogo, ele puxa a marcação, ele é muito mais, ele sabe trabalhar dentro da área, muito mais que os outros dois, tá? E eu nem tô considerando o Ramos, que o Ramos acho que é a carta fora do baralho, né? Então a gente melhora a imposição dentro da área, tá? O Cabral tem que ser isso, homem de área. Não é para ficar saindo para buscar jogo, para correr atrás de bola, lançamento para ele. Não funciona, entendeu? O Cabral é homem de área. Então quando ele entra, a gente ganha muito mais referência. O que ele faz depois que recebe a bola, aí realmente está complicado. Está com dificuldade de finalizar, de acertar o gol, entendeu? De acertar o passe. Mas ele gera mais opção de jogo do que o Júnior Santos e o Kadir como centroavante, tá? Enfim, eu achei que deu uma melhorada ali, o Botafogo deu uma imposição melhor, tá? Mas a gente sai no segundo gol, né? Uma trombalheira ali danada entre o Júnior Santos, zagueiro, bate, rebate, levanta, empurra, não sei da onde. A bola sobra para um cara ali do Botafogo, que eu não lembro quem era, que só dá um toquinho, né? Quase que ajeitando pro Danilo. O Danilo bate de primeira muito rápido. E bateu muito rápido. O goleiro aceitou, né? Do Racing. Eu achei frango, obviamente foi um frango. Mas a velocidade de pensamento do Danilo, a batida é muito rápida. Ele nem domina. O cara toca, ele bate, entendeu? O goleiro devia estar com mais gente na frente, prejudicou ele também, tá? Mas foi falha, frangaço, peru. Botafogo 2-1, né? E aí entra o Djalma. Porra, finalmente, cara. Olha a disposição que o Djalma entrou em campo. Eu até brinquei no grupo que eu participo. O pique que ele deu entrando em campo foi muito mais rápido que o Júnior Santos e o Matheus Martins juntos, entendeu? O cara entra com uma disposição incrível, incrível, incrível. Para mim, ele hoje é o titular da ponta, tá? Então ele entra disputando, brigando, atrasando a saída de jogo do adversário, entendeu? E ele gera uma expulsão que praticamente determina o resultado, né? Um bicão lá pra frente, ele vai, se joga no goleiro e dane-se se arrebentar, mas ele é isso, é raça pura, entendeu? Aí a bola ainda sobra pra ele, dá de cabeça, toma uma porrada, acho que a bola bateu no braço do goleiro também. Enfim, o cara é expulso, praticamente determinou ali a vitória do Botafogo, né? Ainda teve ali uma tentativa de ameaça ali, enfim. O Botafogo ainda teve algumas chances, poderia ter trabalhado melhor a bola, mas já estava muito no fim, né? E tinha um jogador de linha no gol, né? Teve um lance lá que era para chutar. Enfim, o Botafogo se enrolou ali. Mas é isso. Esses jogos a gente tem que ganhar, tá? Não precisa jogar bonito, não tem que dar espetáculo, não tem que dar show. Esse tipo de jogo a gente tem que ganhar, entendeu? E ganhamos. Vitória importantíssima. Já nos coloca numa outra fase da Sul-Americana, seja a repescagem ou as oitavas, enfim, a gente continua na competição, já determinamos isso, que não vamos sair na fase de grupo, né? Tomara aí que a gente mantenha a pegada, ganhando mais jogos, para ficar em primeiro, né? E já ir direto para as oitavas, tá? Do que pegar um terceiro da Libertadores, que pode ser algo complicado, né? Até mesmo um brasileiro vai saber, né? Então, enfim, grande vitória, muito bom mesmo, tá? E outra coisa, até hoje, até agora, né? Somos os melhores da competição, da fase de grupos, tá? É o que mais pontuou. Então, se o Botafogo termina como o melhor dessa fase, ele vai decidir todas em casa até a semifinal. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, que a gente mantenha o ritmo aí, ganhe do Petroleiro, principalmente. De repente, um empate lá com o Caracas é difícil, né? A altura, a altitude, mas dá para ganhar também, entendeu? Então, vamos torcer aí para a gente seguir ganhando e, além da primeira colocação do grupo, nos tornarmos o melhor no geral da fase de grupos, tá? Que vai dar esse benefício bem legal para o Botafogo. Galera, melhores e piores, né? Vou começar pelos piores. Vitinho, jogo pavoroso, horrível. Eu, se fosse o Frank, teria posto Ponte. Ponte nos últimos jogos que entrou foi muito bem, tá? Muito bem. Dando opção de jogo, chegando ao fundo, cruzando, passando. Ele levanta a cabeça. Muitas vezes ele não cruza, não faz o balão, né? Ele levanta a cabeça e toca a rasteira para quem tá entrando. Ele é inteligente, o Ponte. Esse garoto não é bobo, não. Entendeu? Ele tem jogado muito bem, fez gol e tudo, finaliza muito melhor que o Vitinho.
né? E o Vitinho tá pavoroso. Eu não sei se essa questão da Copa aí tá arrebentando com a cabeça dele. Se ele olhou lá pra cima e viu um Ancelotti, eu acho que o Ancelotti estava lá ontem, aí ficou todo assustado, se tremeu, se cagou todo. Não sei, mas o Vitinho teve um jogo pra esquecer. Um jogo pavoroso. Muito ruim mesmo, né? Eu acho que ele foi ali talvez o grande destaque negativo, né? Outros que não foram bem, o Danilo, apesar do gol sumido em campo, né? Completamente sumido, não deu para entender. Até fiquei pensando, será que tá se preservando aí para a Copa? Meu irmão, o Ancelotti tava lá te olhando, né? Muito mal, muito mal não, mas sumido, né? Sumido do jogo. E o Danilo é um cara que tem que participar o tempo todo, né? O nosso melhor jogador, tá? Mas enfim, conseguiu o gol, já aliviou muito pro lado dele, né? Então, creio que tenha sido isso, dos piores. Não teve, ninguém foi assim um destaque absoluto, né? Como também ninguém foi assim uma tragédia, né? Teve um cara que teve um desempenho muito ruim, é o Vitinho, e o Danilo sumido, tá? Os melhores, né? Melhores. Para mim, mais uma vez, Medina, o melhor em campo. Cada vez melhor, jogando muita bola mesmo. Ele é muito bom, cada vez mais adaptado. Inclusive, se o Danilo sair no meio do ano, eu acho que ele vai ser adiantado. Ele vai entrar pro lugar do Danilo, tá? E deve cumprir bem a função. Tomara, né? Tá se mostrando um grande jogador. Ferrarese, mais um ótimo jogo também, tá? O Barbosa não comprometeu, embora eu não o colocasse em campo, tá? Não comprometeu. Aliás, tem mais um que foi muito mal, Kadir. Kadir foi muito mal mesmo. Junto com o Vitinho ali, produziu nada. Pode botar o Johnson nesse balaio também. Tinha esquecido a dupla de ataque. Júnior Santos também não foi legal, um pouco acima do Kadir, tá? Pouca coisa, mas também não foi bem. Então assim, os melhores, Medina, indiscutivelmente o melhor. Ferrarese foi legal, tá? Jogou bem também. O Telles, mais uma ótima partida do Telles. Merecia essa convocação, Telles, hein? Espero que o Ancelotti reveja isso aí, leve ele. Tá merecendo muito, né? E tá no caminho certinho para se tornar ídolo do Botafogo. Então acho que no geral foi isso. Uma grande vitória acima de tudo. Beleza, galera? Então encerramos por aqui, né? Vamos ver agora. Agora a gente volta pro Brasileirão. Se eu não me engano é o Atlético Mineiro fora. Jogo difícil, chato, mas é o nosso freguês, né? Nosso freguesinho. Então dá para ganhar. Beleza, galera? É isso, ó. Curte aí o vídeo ou não curte se você não gostou. Segue o canal, compartilha, ativa a notificação para ver se a gente atinge a mais botafoguenses. Beleza? Tamo junto.